proposto pelo Lucas Baradel Marchiori. E o tema é o momento de escolher. Nós vamos falar, então, hoje sobre escolhas e decisões. Eu achei um tema extremamente interessante. Agradeço ao Lucas pela colaboração e participação. Incentivo a todos que estão me ouvindo aí a participar conosco, da mesma forma que o Lucas fez, colocando no e-mail alguma sugestão ou tema para que a gente possa pesquisar juntos e vir aqui compartilhar através desse momento de reflexão. Vamos começar, então? Primeira coisa, você já parou para refletir como você faz as suas escolhas? Como você toma as suas decisões? Você que está me ouvindo, é uma pessoa que tem facilidade para tomar decisões, fazer escolhas? Ou é uma pessoa que tem dificuldade para tomar decisões e fazer escolhas? Então, vamos começar conversando, inicialmente, como que isso funciona da parte psíquica, parte mental. A primeira coisa que a gente vai aprender é o seguinte: o nosso cérebro, durante um dia, ele tem mais de 70 mil pensamentos. E nós somos chamados a fazer escolhas ou decisões a todo momento. Uma boa parte dessas decisões é a título de economia de energia. O nosso cérebro, na medida que ele vai percebendo que aquilo que nos é solicitado a escolher, a tomar decisão, e nós já escolhemos e tomamos decisão, nós vamos automatizando ou condicionando. Tratamos e temos essa característica, essa capacidade mental de automatizar algumas escolhas e pensamentos para evitar um desgaste maior e desnecessário de pensamento. Eu preciso escovar os dentes, então eu não vou escolher o que fazer e como fazer. Automaticamente o meu cérebro já vai lá e já faz algo que já estava previamente programado, me tirando a energia de precisar escolher mais uma vez uma coisa que eu já escolhi previamente. Eu vou trabalhar, então eu preciso vestir a roupa de serviço. Então, naturalmente, isso já acontece sem que eu gaste uma energia, sem que eu me desgaste fazendo grandes decisões ou grandes escolhas para isso. Existem duas áreas do cérebro predominantes que servem e funcionam na hora da tomada de uma decisão. A primeira diz respeito à parte racional de uma decisão ou de uma escolha. Essa parte do cérebro a gente chama de córtex pré-frontal. Ele fica aqui, atrás da nossa testa, ele fica mais próximo à caixa craniana e ele é composto por uma área cerebral chamada neocórtex. Neocórtex é a parte mais nova do nosso cérebro. Ela foi desenvolvida no ser humano nos últimos milhares de anos, por último, e diz respeito a questões de consciência, a escolhas baseadas naquilo que a gente já fez e guardou o que deu certo, o que é errado, para poder pautar as próximas decisões e escolhas. Então, tudo aquilo que disser respeito à parte racional é uma área do cérebro que nós chamamos de córtex pré-frontal. Por outro lado, existe uma área bem mais primitiva, que tem a ver com as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos instintos. Essa área ligada às emoções é o que nós chamamos de sistema límbico. Isso está localizado bem no meinho do nosso cérebro, bem lá no meinho, bem próximo ao topo da nossa coluna vertebral. E o sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, sentimentos, a parte instintiva, primitiva, tem uma prevalência maior sobre reações do nosso corpo. É no sistema límbico que corresponde o lugar aonde é despertada, a partir dos nossos sentidos, a emoção do medo, fazendo com que o nosso corpo, mesmo sem que a gente queira, fique em estado de alerta para a gente correr ou lutar contra algum tipo de perigo.
na nossa vida, dentre esses 70 mil pensamentos que a gente tem por dia, esses pensamentos todos, eles são pautados a partir de elementos da razão e da emoção. Então, podemos dizer que a nossa mente, ela é uma constante batalha entre questões relacionadas à emoção e à razão. E aquilo que diz respeito ao nosso equilíbrio é o balanceamento entre razão e emoção. Duas áreas do cérebro que podem ser antagônicas, podem ser contrárias, uma trabalhando contrária à outra. Por isso que, para uma grande parte das pessoas, a escolha ou a decisão é algo muito difícil. E isso já foi alvo de pensamento e reflexão há muito tempo atrás, desde a época do início da filosofia moderna, através dos gregos. Nós temos, na época moderna ou contemporânea, uma filósofa chamada Philippa Foot. Ela propõe para a gente um exercício de tomada de decisão ou de escolha muito conhecido para os estudantes e amantes da filosofia, chamada o dilema do trem. Para você que não conhece, o dilema do trem, eu vou te propor fazer um exercício de imaginação. Imagine que no trilho de um trem vem vindo uma locomotiva com vários vagões totalmente carregados em alta velocidade. Você está posicionado bem diante de uma bifurcação. Nessa bifurcação, o trem pode seguir pela direita ou pela esquerda. E você, apertando um botão, pode fazer com que o trem se desvie para a direita ou se desvie para a esquerda. Imagine isso. Um trem enorme, seguindo por um trilho em alta velocidade. Você, posicionado estrategicamente, bem diante de uma bifurcação. Um caminho que o trem seguindo, ele pode ir pela direita ou ele pode ir pela esquerda. E você, com um botão, pode decidir, escolher se esse trem vai pela direita ou vai pela esquerda. O dilema é que, logo à frente, após a bifurcação, do lado direito, existem 4 pessoas deitadas e amarradas no trilho do trem. E no caminho da esquerda, existe uma pessoa deitada e amarrada no trilho do trem. O dilema do trem, proposto pela Philippa Foot, é: o que você faz nesse momento? E aí, cabe a você o exercício do livre-arbítrio, da escolha, da tomada de decisão. A primeira decisão que você vai tomar: eu aperto o botão para que o trem mude de direção naturalmente, da direita ou para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Se eu mudar de decisão, eu vou estar influenciando no caminho natural que o trem já deveria seguir. E aí, eu não tomo essa decisão, eu deixo os trens seguir o caminho natural. Somente essa decisão já é motivo de uma excelente reflexão. Uma grande reflexão que está presente na nossa vida todos os dias. Eu, todos os dias, sou chamado a agir ou a não agir. E o que o Espiritismo nos ensina? Que nós não somos responsáveis só pelo bem que a gente faz. Nós somos também responsáveis pelo mal que a gente faz ou pelo bem que a gente deixa de fazer. A nossa responsabilidade, segundo o Espiritismo, está na ação ou na omissão do bem. Então, o dilema do trem, ele é algo extremamente rico nessa discussão e reflexão sobre tomada de decisão. Se eu não fizer nada, o trem pode ir pela direita e atropelar 4 pessoas. Se eu não fizer nada, o trem pode ir pela esquerda e atropelar uma pessoa. O que eu faço? Se eu não fizer nada, eu estou sendo omisso. E, de certa forma,
Não fazer nada é uma escolha. E aí, eu vou estar sendo responsável por não ter agido. Se ele fosse pela direita e matasse 4 pessoas e eu não fizesse nada, será que eu iria me culpar ou me arrepender de não ter apertado o botão e mandado ele pela esquerda para atropelar somente uma e poupado as 4? E se eu apertar o botão, escolhendo ele ir pela direita, e ele atropelar as 4 e não salvar aquela primeira? Percebam? Todas as escolhas aí implicam em responsabilização, em eu ter um papel ativo. Mas e se eu não tiver um papel ativo? Eu também estou me responsabilizando por isso. Mas vamos lá. Passando esse primeiro dilema, que é o agir ou não agir, a gente vai agir, sabendo que o preço é o mesmo. Se eu não fizer nada, eu estou agindo e estou sendo, de alguma forma, responsável pelo caminho que o trem tomou ou deixou de tomar. Vamos lá. O que você faria? Você apertaria o botão para o trem ir pela direita e atropelar 4, ou apertaria o botão para ir pela esquerda e atropelar uma pessoa? De acordo com o seu córtex pré-frontal, a sua razão, você logicamente apertaria o botão e mandaria o trem pela esquerda, porque aí o dano ia ser menor. Ele atropelaria uma pessoa só e salvaria 4. Poxa, então, agindo pela razão, eu privilegio um número, uma quantidade maior de vidas salvas e acabo, de alguma forma, sacrificando aquela. Mas vamos imaginar que você conhece aquela única pessoa deitada no trilho da esquerda, sabe o nome dela, conhece a família dela, conhece a história dela, e os outros 4 que estão no trilho da direita são perfeitos desconhecidos para você. Será que você teria a mesma racionalidade e frieza para apertar o botão? De acordo com o seu sistema límbico, nós somos influenciados pela emoção também na tomada de decisão, e não seria de se estranhar que a nossa emoção, por conhecer a pessoa, saber da família dela, das dores, alegrias, se sentir responsável pela morte dela posteriormente, a gente apertasse o botão e mandasse o trem para cima do trilho da direita, sacrificando 4 desconhecidos. Afinal, não existe vínculo emocional com nenhum deles. Pessoal, qual é a resposta certa do dilema do trem proposto por essa filósofa Philippa Foot? Não existe resposta. Da mesma forma que na vida não existem respostas prontas. A todos os momentos, nós somos chamados a fazer escolhas. E o grande ensinamento que o dilema do trem da Philippa Foot nos ensina é que a toda escolha existe um conflito entre a razão e a emoção. Somos constantemente contaminados pela emoção quando vamos tentar tomar uma decisão pela razão, e somos influenciados pela razão quando a nossa emoção manda fazer alguma coisa ou manda não fazer nada. Olha, que coisa complicada. Vamos sair do exemplo do trem e colocar num exemplo mais simples. Eu tenho um trabalho hipotético dentro de uma empresa. E esse trabalho é um trabalho abusivo, um trabalho difícil, onde eu sou explorado, ganho pouco, onde eu sou submetido a condições insalubres, que me adoecem. E aí eu sou chamado a escolher: continuo nesse trabalho ou peço a conta? Daí, vivenciamos o mesmo dilema do trem. Poxa, se eu fizer uma escolha pela razão, o que vai acontecer? A escolha pela razão, ela pode colocar em pauta alguns elementos. Se eu pedir para ser mandado embora, estamos vivendo uma pandemia. Será que eu vou arrumar emprego? Será que eu vou conseguir dinheiro para pagar o meu aluguel, a comida da minha família, todas as contas da casa? Por outro lado, trabalhar nesse emprego está me causando um cansaço muito grande,
está judiando muito de mim. Se eu for pela emoção, pelo sistema límbico, eu peço a conta. Mas se eu for pela razão, eu vou me sacrificar e privilegiar uma segurança que vem de eu continuar empregado nesse momento de dificuldade. Percebam, sempre o dilema razão e emoção na escolha, na tomada de decisão. Vamos partir para a parte pessoal. Um exemplo de relacionamento. Estou no meio de um casamento e sou muito infeliz com meu marido. Ele não é uma pessoa carinhosa, ele não é uma pessoa que me dá atenção, que me deseja, não tem uma vida satisfatória e feliz com ele como meu marido. Se eu for agir pela emoção, eu vou pedir o divórcio. Se eu for agir pela razão, eu vou refletir sobre os anos que estivemos juntos, sobre como pode ser difícil uma adaptação, uma vida de solteira na idade que eu tenho, como vão ficar os meus filhos, como vai ser a questão financeira. Então, percebam, para cada escolha, para cada decisão, dentro do momento de escolher, sempre eu vou estar sendo influenciado pela razão e emoção. E aí, como é que fica? Não é fácil, mas é para isso que existe a nossa capacidade de reflexão. Se for depender da razão, sempre a razão vai escolher aquilo que é mais lógico. Se for para chorar minha mãe, que chore a sua, independente do que aconteça. Se for pela emoção, eu sempre vou ter pena do coitadinho que a mãe está chorando. E nunca vou privilegiar o meu bem-estar nas minhas escolhas. Então percebam o quanto que é difícil e o quanto que a gente fica num beco sem saída todas as vezes que somos chamados a escolher alguma coisa. Resumo da ópera. Nossas decisões, elas são pautadas sempre num conflito entre a nossa razão e a nossa emoção. Mas e daí? Como é que eu fico, Maurício? Como é que eu faço? Eu tenho que tomar decisões na vida. E aí, vale um exercício que a gente aprende lá na faculdade de psicologia, quando estudamos a psicologia comportamental, a psicologia dos comportamentos. A psicologia comportamental, ela nos ensina um exercício chamado balança decisória. Que exercício é esse? É um exercício onde, diante de um dilema, de uma escolha, de uma decisão, eu vou pegar 2 folhas de papel. Na primeira folha, eu vou colocar na frente todas as coisas positivas, os pontos positivos, racionais, de eu escolher por aquela coisa. No verso dessa folha, eu vou colocar todos os motivos negativos para eu não fazer essa escolha baseados na razão. No segunda folha de papel, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar os motivos emocionais de eu tomar uma decisão e os motivos emocionais para eu não tomar essa decisão ou não seguir por esse caminho. A partir daí, eu estou tirando daqui da minha razão e estou passando para o papel. Eu estou tirando daqui da emoção e estou passando para uma outra folha de papel. E a partir disso, eu consigo, lendo em voz alta, ter uma clareza maior e, a partir dessa clareza maior, colocar na balança as folhas dos pontos positivos e negativos, racionais e emocionais, e a partir daí ver qual delas pesa mais para que essa decisão possa ser tomada da forma mais refletida possível. O exercício que a psicologia comportamental nos ensina é transportar desse conflito razão e emoção e colocar tudo no papel. Porque a partir do momento que eu visualizo fora desse circuito razão e emoção, é mais fácil de eu enxergar, porque tem uma perspectiva diferenciada. É como se houvesse um excelente conselheiro que me permitisse avaliar com mais clareza todos os pontos a favor e contra a essa decisão e essa escolha do lado racional e no outro papel, pontos positivos e negativos dessa escolha do lado emocional. E aí
eu vou pesar pontos positivos e negativos em cada uma das áreas que me chama ou que me dificulta a tomada de decisão, se é para ir ou se é para não ir, se é para ficar ou se é para sair. Esse papel, ou esses papéis, que são duas folhas, eles devem ser preenchidos não baseados no momento presente, porque não podemos perder de vista a clareza fundamental de que todas as nossas escolhas hoje, no presente, é que vão construir o meu futuro, o dia de amanhã. Então, na hora de eu colocar no papel, eu não posso ser imediatista. Eu tenho que pensar nos prós e contras de decidir pela razão, nos prós e contras de decidir pela emoção, para hoje e também para daqui a 3 anos, 5 anos e 10 anos. Se eu conseguir fazer isso, eu vou tomar a decisão mais difícil que for, a escolha mais complicada que for, da melhor forma possível, que vai me colocar o mais distante possível do arrependimento. Não existe ninguém que possa escolher por você, porque você é a única pessoa que vai sofrer ou se satisfazer com a consequência dessa escolha e decisão. Por isso, cabe a você fazer esse exercício, você avaliar e você assumir a responsabilidade dessa escolha, naquilo que ela tem de positivo e negativo. O amadurecimento pessoal de uma pessoa, ela envolve a premissa de que toda escolha tem um ônus e um bônus. O que isso quer dizer, Maurício? Toda escolha tem um ganho e uma perda. Se você vai numa festa de aniversário de criança e na mesa existe um prato de coxinha e um prato de brigadeiro, você é chamado a fazer uma escolha. Se você escolher a coxinha e colocar na boca, você abriu mão do brigadeiro. Se você escolheu pegar um brigadeiro e colocar na boca, você abriu mão da escolha e ganhou o brigadeiro. Se você escolheu colocar os dois na boca, você abriu mão de sentir o gosto, porque vai ficar uma porcaria, o doce com o salgado lá dentro. Então, toda escolha tem um ganho e uma perda. Não existe uma escolha na vida que seja só pro ganho, não existe uma escolha da vida que seja só perda. Todas as escolhas têm perda e ganho. O exercício de passar para o papel da balança decisória é a avaliação de ganhos e perdas que eu vou fazer na tomada de decisão da minha escolha para poder analisar com olhos claros, com uma boa visualização, com uma boa perspectiva, com uma isenção, afinal eu tirei daqui e passei para o papel, e tenha clareza de que aquela escolha, o que ela vai me trazer de ganho e o que ela vai me trazer de perda. Mas que complicado, Maurício, explica. Explico. Eu dei o exemplo da coxinha e do brigadeiro, mas eu vou dar outro exemplo. O exemplo do casado e solteiro. Se o sujeito escolheu casar, ele vai ter o ganho de ter uma esposa, uma família, o carinho, uma segurança. Mas ele abriu mão da vida de solteiro, de paquerar todas as outras mulheres que ele paquerava. Se o sujeito escolhe ser solteiro, ele tem o ganho de ter a liberdade, de poder paquerar outras moças. Mas ele abre mão de ter a segurança, o carinho da esposa, da casa, do lar, da família. Percebam, toda escolha tem um ganho e uma perda. Se eu escolho me manter no serviço, eu vou me sacrificar. Mas se eu escolho sair do serviço, eu ganhei a ausência daquele sacrifício, mas eu perdi a segurança que aquele salário me trazia. Toda escolha tem um ganho e uma perda. E o amadurecimento de um ser humano, o amadurecimento pessoal, está no sujeito admitir e assumir que toda escolha tem um ganho e uma perda, e mesmo assim, escolher. Porque se ele não escolher, da mesma forma que eu já ensinei para vocês no dilema do trem, o não escolher é uma escolha. Ficar parado diante de uma escolha já é escolher não escolher. E pedir para que uma outra pessoa escolha no meu lugar é uma escolha covarde de fuga que tenta tirar a responsabilidade da escolha de mim, mas, na verdade, nunca vai dar certo. Porque quando alguém decide por mim
algo que é da minha vida, quem vai viver aquela consequência sou eu. Então, essa é a escolha mais infeliz. Delegar escolhas para outras pessoas que não sejam eu mesmo, a partir desse processo reflexivo, que é avaliar prós e contras diante de qualquer tomada de decisão que eu venha fazer. É difícil a gente aceitar a ideia que toda escolha tem um ganho e uma perda, porque nós temos a tendência de avaliar nossa vida baseado na grama do vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. Só que eu não tô lá na casa do vizinho para ver por que a grama dele é mais verde. Se ele rega, se ele aduba, se ele corta, se ele cuida, se ele comprou uma grama mais cara que a minha, seja que esforço que ele fez para essa grama ser. Mas que conversa, hein? É essa conversa. A minha cabeça tem uma tendência de tentar solidificar, fortalecer uma escolha baseado na escolha que outras pessoas fazem. Mas isso é um erro muito grande, porque as escolhas são pessoais e as consequências são individuais. O meu vizinho escolheu viver solteiro. Então eu vejo ele entrando e saindo com moças bonitas lá da casa dele. Aí o que acontece? Eu acho que eu sou infeliz porque eu sou casado, que eu fiz uma má escolha. Só que eu já disse para vocês, a grama do meu vizinho é mais verde só porque eu não sou o vizinho. Eu não sei o que ele passa, o que ele sofre e quais são as carências dele por não ser uma pessoa casada. Isso vale para qualquer outra coisa. Qualquer escolha que eu venha fazer tem um preço. Eu citei o casado e solteiro, mas posso citar o rico e pobre. Ah, você está dizendo que ser rico e pobre é uma escolha? Do meu ponto de vista, é o quanto de esforço você quer empenhar para poder ganhar dinheiro, acumular dinheiro. Se eu escolho ser rico, eu vou ter um ganho, bens materiais, mas eu vou ter uma perda, uma quantidade de tempo, que é um bem muito precioso, e de vida, que eu vou estar empenhando nessa tarefa de acumular bens materiais, abrindo mão de uma vida pessoal, da parte afetiva, abrindo mão da espiritualidade, abrindo mão do meu lazer. Afinal, o sujeito que é rico, ele trabalha muito e vive pouco. Então, existe um ganho em ser rico? Existe, mas também existe uma perda. Ah, então se eu escolher ser pobre, se eu escolher ser pobre, eu vou ter mais tempo para aproveitar minha vida, para escolher as coisas, mas vou ter menos conforto material. Então, percebam, toda escolha tem um ganho e uma perda. A questão é a gente não ficar se lamentando, nem invejando o vizinho. A questão é a gente refletir sobre a nossa vida, e se eu não estou satisfeito com algo, cabe a mim fazer um levantamento, um balanceamento, a balança decisória para ver o que é melhor e, a partir daí, tomar as ações necessárias para mudar aquilo que precisa ser mudado. Arregaçar as mangas e fazer acontecer. Se eu não estou satisfeito com a minha vida de solteiro, eu escolho, a partir de agora, buscar uma companheira, me casar e formar família. Se eu não estou satisfeito com a minha condição financeira, eu escolho me esforçar e abrir mão de alguns confortos e preguiça, estudar e buscar um emprego que me remunere melhor. Se eu não estou satisfeito com a coxinha que eu estou comendo, eu, da próxima vez, não vou pegar a coxinha ali em cima da mesa. Eu vou deixar passar a coxinha e vou esperar servirem o brigadeiro. Toda escolha tem um preço. Toda escolha tem uma consequência. Todo caminho tem um ganho e uma perda. E não existe certo ou errado. Porque o que é certo ou errado para um, não é certo ou errado para o outro. Escolhas são escolhas. E a arte da vida é essa. E é para isso que a gente tem o bem mais precioso que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Maurício, você falou de um jeito que parece que decidir escolher é complicado. Não é. Nós estamos fazendo uma grande reflexão. A maior parte do tempo você decide coisas na sua vida que você nem se dá conta. E existe uma grande parte do tempo que você decide coisas muito importantes da sua vida. E se você fizer essas decisões sem se dar conta, você corre o risco de tomar uma decisão só pela razão e depois se arrepender quando colocar emoção, ou tomar uma decisão só pela emoção, de forma impulsiva, e a tua razão cobrar um preço posterior. O que você quer dizer, Maurício? Eu quero dizer que
o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, é o maior bem que o nosso Pai Criador, Deus, nos dá. Porque é através dele que nós nos colocamos nessa dimensão para poder, a todo momento, nas escolhas que dão certo ou dão errado, desenvolver o aprendizado, o crescimento e a evolução. Você está aqui para quê? Evoluir, me tornar alguém mais sábio, mais iluminado, mais amadurecido. É? Eu também. E como que a gente consegue isso? Escolhendo. Algumas vezes uma escolha nos traz mais perda, outras vezes ela nos traz mais ganho. Quando ela nos traz mais perda, eu aprendo a escolher melhor da próxima vez. Quando ela me traz mais ganho, eu aprendo a continuar escolhendo certo da próxima vez. A grande ferramenta de evolução e aprendizado é o livre-arbítrio. E é para isso que existe a escolha e a decisão. Apesar de ser um processo altamente complexo, envolvendo ação e emoção, é somente através dele que você evolui e cresce. E é somente através dele que você vem evoluindo e crescendo até onde você chegou hoje, aqui ouvindo a minha palestra. Afinal, você que está me ouvindo fez uma escolha. Você podia estar lá, deitado, na frente da televisão, assistindo o Jornal Nacional, passando uma raiva danada, por conta de ser testemunha da CPU, da CPI do Covid. E você escolheu não estar lá e estar aqui, me assistindo ao vivo, ouvindo essa reflexão profunda e complexa sobre como nós fazemos para decidir e escolher coisas pequenas e coisas grandes na vida da gente. Voltando à nossa conversa, agora que eu expliquei para vocês a necessidade de escolher, que é o grande benefício e exercício do livre-arbítrio, é aquilo que nos diferencia de todos os outros seres menos evoluídos que a gente, é aquilo que vai nos impulsionar a ser mais amorosos, elevados, evoluídos, porque os espíritos iluminados que estão acima de nós, todos eles passaram por esse processo que nós estamos passando de decisão e escolha, de tentar balancear emoção e razão. Então, vamos lá. Maurício, qual é a sua opinião com relação a decisões? A minha opinião, baseada na minha idade, experiência de vida e estudo e observação da vida de outras pessoas a partir do meu trabalho, é que toda decisão ela tem que ser tomada preferencialmente pela razão. É a minha inteligência a minha maior ferramenta. Só que eu não posso desprezar a minha emoção. A minha emoção tem que fazer parte do processo decisório, de escolha. Só que ela tem que vir como conselheira. E quando eu aprendi isso, a minha vida melhorou. As minhas decisões foram mais sábias, mais equilibradas, e não é que eu não errei. Eu errei, mas errei menos. Errei com consequências menos dolorosas. Afinal, sou humano. Então, qual é a sugestão que este que vos fala passa para a sua audiência? Sempre que você for decidir, utilize da sua principal qualidade, a sua inteligência. Guie a sua escolha pela razão, mas não deixe de consultar o seu coração. Entendeu? Não, Maurício. Então coloca na prática. Vou colocar. Eu preciso decidir se eu vou continuar namorando aquele moço ou se eu vou largar dele. Pego a minha folhinha e coloco lá. Razão. Motivos para continuar namorando. O moço é bonito, o moço é de boa família, o moço é trabalhador. Motivos racionais para largar dele. Ele não é uma pessoa carinhosa, não gosta de mim, não vai querer constituir família e ter filhos, que é o meu desejo. Ótimo. Eu já tenho a folhinha da razão preenchida. Então, por essa folhinha da razão, não vou querer mais namorar com ele. Agora, deixa eu consultar o coração. Pego a folhinha lá e escrevo emoção. Motivos para continuar namorando com ele. Eu tenho medo de ficar sozinha.
Eu tenho medo de não achar uma outra pessoa. Eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo que ele arrume uma outra namorada e eu me sinta mal vendo ele com outro. Motivos emocionais para largar dele. Eu não sinto mais nada como um namorado, eu não sinto felicidade em estar com ele, ele me deixa triste muitas vezes. Pergunta: emoção. A minha razão já determinou que eu deveria largar desse moço. Coração, você aguenta ficar sozinho? Não vai ser fácil, mas aguenta. Então, a decisão está tomada. A minha razão determinou que o melhor negócio é largar do moço. E o meu coração, ele me falou que eu podia tomar essa decisão, que ele segurava as pontas. Então, a minha decisão, ela foi tomada pela razão, consultando a emoção. Imagine um pássaro com duas asas, razão e emoção. Se ele tiver uma asa só, ele não voa. Ele precisa das duas. Então, as nossas escolhas têm que ser pautadas na razão, consultando a emoção para ver se ela dá conta. Porque não adianta nada a minha razão tomar uma decisão e o meu emocional não dá conta. Larga dele. E aí depois a minha emoção não dá conta. O que acontece? Eu fico chorando, reclamando, vivendo infelicidade, vou lá e peço para voltar. E aí sou humilhado. Percebam, eu tenho que tomar a decisão com a razão e consultar o meu coração para ver se ele me apoia. Se ele não apoiar, arrependimento, e aí eu tenho que voltar para trás. Pode ser que eu consiga, pode ser que não. Olha só que interessante isso. Se por um acaso você fez o exercício da balança decisória, você trabalhou a razão e consultou a emoção e não chegou em conclusão nenhuma, não entenda e analise isso e avalie como algo negativo. Se você ainda não tem segurança para tomar uma decisão, isso é mais positivo do que negativo. É sinal que você ainda não está preparado para assumir a consequência dessa escolha e dessa decisão. Então, a indecisão, a paralisação diante de uma escolha é um sinal de alerta que eu preciso amadurecer mais na razão e na emoção antes de fazer alguma coisa e me arrepender posteriormente. Indecisão não é negativo. Paralisação é negativo. Indecisão é simplesmente o tempo que eu tenho, que varia de pessoa para pessoa, para me enfrentar a um caminho de escolha e usar a minha razão e emoção para refletir qual é a melhor alternativa que vai me causar menos dor e mais felicidade. Afinal, é para isso que a gente escolhe. Então, percebam, a indecisão não é algo negativo. É simplesmente um indício que você ainda não está preparado para escolher. E se você ainda está indeciso, é melhor que você não escolha do que você escolha sem estar preparado, se arrependa e vá tentar, de alguma forma, reaver algo que às vezes pode não acontecer mais. Então, indecisão é simplesmente um sinal de alerta de que eu ainda não estou preparado. Eu ainda não tenho certeza se eu largo ou não o emprego. Então, não largue, você pode se arrepender. Eu não tenho certeza se eu me divorcio ou continuo casado. Então, continue, porque você ainda não está preparado para as consequências disso. Eu não tenho certeza se eu compro um carro ou outro carro. Então, continue avaliando, porque você precisa de um tempo maior para escolher o modelo A do modelo B. Perceba, indecisão pode ser somente o tempo de amadurecimento que cada pessoa precisa. Agora, paralisação já é outra coisa. Paralisação é, eu tenho uma oportunidade de escolher, eu já sei o que eu devo fazer e eu paraliso e não ajo. Isso é uma escolha. Uma escolha que vai custar para você alguma coisa no futuro. Mas a paralisação, ela vem depois da decisão já tomada, depois da clareza de enxergar quais são as consequências, depois de ver o ônus e o bônus, depois de balancear o positivo e o negativo. Aí a paralisação, de alguma forma, ela não passa de uma fuga, um ato de postergação, de adiamento de algo que pode ser inevitável. Cabe a você refletir. Outra sugestão: não vivemos sozinhos. Eu falei para você que não é correto delegar decisões, mas nada impede, e é altamente desejável, que você converse com pessoas mais sábias e mais maduras, ouvindo o ponto de vista de outras pessoas, para que você possa
ampliar o seu próprio ponto de vista. Olha que interessante. Sempre, antes que eu tomei uma decisão, eu fui conversar com meu pai, que é mais velho, mais sábio, mais vivido. Com a minha mãe, que é mais velha, mais sábia e mais vivida. Com pessoas que eu admiro, que já viveram e já passaram por aquilo. Para que eles decidam por mim? Não. Para que eles me influenciem? Não. Para que eu possa colher experiências e informações para que a minha decisão seja mais acertada. E isso é muito saudável. Então, não se limite a escolher sozinho. Não tem nada de errado nem de ruim de consultar outras pessoas de sua confiança, desde que você saiba que a responsabilidade e consequência, apesar deles terem opinado, orientado, aconselhado, sempre vai ser sua. Então, colha opiniões, coloque tudo dentro do seu balaio, da sua cesta, coloque as suas opiniões também, pontos positivos e negativos da sua balança decisória, e aí, no momento que você achar que está preparado, aí sim você vai tomar a decisão para não se arrepender depois. Pessoal, vivemos um momento de pandemia. Existe uma pesquisa psicológica, comportamental também, extremamente interessante. Colocaram na mão de uma pessoa um copo de chá morno, que dava para a pessoa que estava segurando uma sensação gostosa de conforto, porque o chazinho dentro do copo estava quentinho e o copo quentinho. E aí perguntavam para essa pessoa o que ela achava de determinado partido político. Essa pessoa, sentindo o conforto desse copinho de chá, tinha uma tendência a falar pontos positivos, a ser mais justo na hora de enxergar, analisar e avaliar. A sensação de conforto do copo de chazinho quente na mão da pessoa, inconscientemente, fazia com que ela, na hora de falar, de explicar, de avaliar, de analisar sobre um determinado aspecto, no caso da pesquisa era um partido político, ela fosse mais justa, falando pontos positivos e negativos, e aí avaliando de forma mais correta. Por outro lado, pegaram outras pessoas e, em vez de um copinho de chá morno, deram um copo cheio de água extremamente gelada. E esse copo era altamente desagradável de segurar na mão, porque estava gelado e estava gelando a mão das pessoas. E perguntaram a mesma coisa, o que essa pessoa achava de determinado partido político. Aquela sensação de desconforto, de estar segurando um copo de água gelada, de querer largar aquilo a qualquer momento, fazer com que a pessoa, quando fosse avaliar o que lhe foi perguntado, a analisar, dar uma opinião, fosse mais negativa, mais rígida e mais pessimista, porque ele estava tendo uma sensação ruim de segurar o copo gelado. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Chegaram à conclusão de que uma pessoa, diante de situações de conforto, tende a fazer escolhas e decisões mais justas e acertadas. E uma pessoa vivendo uma situação de desconforto, ela tende a ser mais injusta, fazer decisões mais impulsivas e ser tendencioso por negativo. O que isso tem a ver? Tudo. Vivemos hoje numa pandemia. Pessoal, presta atenção em mim, que agora é importante. Vivemos numa pandemia. Essa pandemia está sendo confortável como um copinho de chá ou desconfortável como um copo de água estupidamente gelada? Desconfortável. Estamos vivendo numa situação altamente desconfortável. E o que isso causa nas nossas escolhas? Causa com que as nossas escolhas sejam mais justas e acertadas ou mais injustas por a gente estar vivendo uma situação desagradável, mais injustas, negativas e tendenciosas. O que eu estou querendo dizer para vocês é algo muito claro, pessoal. A pandemia tem a tendência de inconscientemente influenciar as nossas decisões e escolhas, fazendo com que cada um de nós escolha pior do que se tivesse numa condição melhor. Então, qual é a sugestão profissional baseada na psicologia e na filosofia? Hoje, no momento de pandemia,
vivemos o pior momento de fazer grandes escolhas na nossa vida, porque somos influenciados pelo estado de desconforto geral que a pandemia está nos trazendo. E é por isso que tem tanta gente se divorciando hoje, desnecessariamente, porque o desconforto geral potencializa e acaba direcionando, colocando num relacionamento, num casamento, um bode expiatório que muitas vezes não é coerente e correto da relação, mas que é da situação geral. Quantas pessoas hoje estão, de forma errônea, tomando uma decisão de pedir a conta de um trabalho, ou tomar uma decisão de mudar de cidade, mudar de casa, fazer algo radical, estão sendo influenciados pelo desconforto que a pandemia está causando. Então, o que eu venho falar para vocês? Um cuidado especial na tomada de decisão, de escolhas nesse momento. Avalie, tomando em consideração que vivemos numa pandemia que está causando um desconforto muito grande na gente. E a gente, por ser humano, é influenciado negativamente e tem uma tendência a avaliar que, por estarmos vivendo a pandemia e está ruim, tudo está ruim. Meu casamento está ruim, trabalho está ruim, eu estou ruim comigo mesmo, eu estou ruim na minha cidade, meus amigos estão ruins, está tudo ruim. E a escola... Então, eu estou vendo muita gente desistir e abandonar. Eu não quero mais esse curso da faculdade. Na verdade, não tem nada a ver com o curso da faculdade. É a pandemia que está deixando ele desconfortável, ele descarrega no curso e acaba abandonando um curso que poderia ser bom. Então, percebam, não estou dizendo para não escolher e não decidir. Estou dizendo para ter uma atenção maior, porque o desconforto que a pandemia proporciona é um elemento negativo a ser considerado nesse momento, e eu corro o risco de ser altamente injusto com o trabalho, com o relacionamento, com um curso que eu faço, com uma cidade, uma mudança, com qualquer coisa baseado de forma injusta nessa viciação que acontece a partir do desconforto que estamos vivendo hoje. Somos influenciáveis nas nossas decisões e escolhas, não só pela razão e emoção, que são os maiores elementos que eu já expliquei para vocês, que precisam ser reconhecidos e trabalhados através do exercício de escrita, porque quando eu passo para o papel, enxergo com mais clareza qual é o problema a ser resolvido, qual é a escolha que tem que ser tomada. Já está todo mundo ciente disso. Mas existem outros elementos que influenciam na nossa escolha, além da questão do desconforto do ambiente. Somos influenciados por crenças na nossa tomada de decisão. Coisas que a gente acredita faz com que a gente decida, às vezes, por A ou por B. Não é incomum um sujeito, muitas vezes, tomar uma decisão porque a religião dele pode influenciar ele para um lado ou para o outro. Somos influenciados pela nossa cultura. O lugar onde a gente nasce, o meio. O Brasil tem uma cultura e, de acordo com a cultura que me foi passada, através da cultura popular, da cultura formal da escola, eu também utilizo dessas informações para engrossar o caldo e fazer uma escolha, uma decisão. As minhas companhias, elas influenciam nas minhas escolhas. Muitas escolhas que eu tomo, sem perceber, é influenciada porque um sujeito falou uma coisa, a Maria falou outra, o Zé falou outra. E eu preciso tomar cuidado, porque já que a consequência é minha, eu não posso me deixar influenciar totalmente por terceiros. Eles me ajudam me dando pontos de vista, mas quem escolhe sou eu. Menos influência de terceiro, mais da minha própria razão, consultando o meu coração como conselheiro. Temos influências espirituais nas nossas escolhas. Às vezes, uma escolha pode ser influenciada positivamente ou negativamente por uma energia espiritual. Ah, mas como que eu faço, então? Aí que está o pulo do gato. Se você precisa tomar uma decisão, além de fazer a balança decisória, que é colocar no papel pontos fortes e fracos da razão e da emoção, para eu tomar a decisão A ou B, para ver se eu largo ou se eu fico, eu também vou fazer um exercício fundamental e primordial. Eu vou orar, eu vou pedir luz da espiritualidade, eu vou pedir boas intuições, eu vou pedir luz no meu encaminhamento, eu vou pedir para que Deus me ilumine e eu consiga enxergar o que pode ou não acontecer se eu tomar aquela decisão. E a partir daí, se eu estiver em vibração positiva, numa sintonia alta, eu recebo boa ajuda e a decisão é mais acertada. Mas se eu tomar essa decisão baseada em sentimentos negativos, numa razão negativa, como o egoísmo, como a maldade, eu sou influenciado por energias negativas que vão querer me ver lascar no futuro. Então, preciso tomar muito
cuidado com relação a isso. Aonde eu coloco a minha vibração vai estar influenciando na tomada de decisão. E, por último, temos elementos de hereditariedade na tomada de decisão. Eu aprendo e carrego muito daquilo que vem da minha família. Muitas decisões que eu tomo são baseadas naquilo que eu vi meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô fazendo. Então, eu preciso ter uma clareza de que são muitos os interferentes na nossa decisão e que a gente precisa estar com a cabeça muito no lugar, a gente precisa estar sempre buscando boas inspirações, a gente precisa estar buscando o máximo de informação vinda de terceiros ou de estudo para que a gente faça boas escolhas na vida. Você, repito, está evoluindo a partir das suas escolhas. Vai continuar evoluindo a partir das suas escolhas. Espero que essa palestra, essa reflexão, venha ajudar você a entender melhor o processo de tomada decisória, de escolhas, para que você a cada dia escolha melhor, escolha mais e possa colher os bons frutos das suas escolhas no sentido de iluminação e de evolução. E que você seja sempre bem assistido nas suas escolhas, através de uma boa vibração e de boas intenções. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem quer o bem para si e para o próximo, faz boas escolhas e vai ter coisas boas no futuro. Essa é a lei da ação e reação que está em funcionamento na minha vida e na sua que está me escutando aí. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversa, esse bate-papo de hoje. Me coloco à disposição. Agradeço ao meu amigo Lucas pela sugestão e aguardo outras sugestões de temas para a gente estar elaborando reflexões que venham a contribuir com a vida de todos nós. Desejo a todos uma ótima semana, com muita saúde para você e para sua família, e agradeço ao Celso, chamo